Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 7. Tem sido um desafio para mim estudar o livro de Eclesiastes, e quando me sinto desafiado a estudar, pensar, analisar, para daí trazer a palavra, a pregação sobre o texto, né? Eu preciso mesmo da graça de Deus, da bênção, da iluminação do Senhor. E hoje foi um desses dias em que me debrucei sobre o capítulo 7. Mas eu peço para que você deixe o capítulo 7 aberto, e nós vamos ler o capítulo 6, versículo 12, que é o último versículo, que diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? E hoje eu quero falar com você, irmão e irmã, sobre esse tema: o que é melhor para a vida? E o capítulo 7 é a continuação, é a tentativa de resposta a essa pergunta. Pois quem sabe o que é bom? Ele termina o capítulo 6 com uma pergunta, e o capítulo 7 decorre como sendo uma resposta de Salomão a essa pergunta. Uma resposta dizendo: algumas coisas eu descobri que são melhores do que outras. Mas a pergunta é humilde: quem sabe o que realmente é melhor para a vida? O capítulo 7 é um conjunto de percepções da realidade da vida, mas não são afirmativas fechadas, não são equações precisas, como na matemática, como 2 e mais 2 são 4, não. Ele diz: quem sabe, a expressão de quem ainda não sabe tudo. Termina depois o capítulo 7, dizendo da mesma forma, a mesma afirmativa, dizendo: eu analisei, eu vi, eu comparei. Alguém, um escritor, diz o seguinte: de cada 100 pessoas, uma tem coragem de responder não sei, quando é perguntado sobre algo e a pessoa diz não sei. Enquanto que outros 99 sempre acham que precisam ter uma resposta pronta para todas as perguntas que lhes são dirigidas, qual for a pergunta, qual for a situação, e sempre estão arriscando uma resposta. E é interessante que Salomão, quando escreve o Eclesiastes, ele está no fim da vida. Ele já passou por todas as turbulências da vida, inclusive o pecado, a idolatria, inclusive o desviar-se dos caminhos de Deus, e aí ele volta para Deus, e aí ele começa a dizer: eu não tenho todas as respostas para as minhas perguntas, eu não tenho todas as respostas para a vida. Aliás, uma coisa boa que nós podemos ter e cultivar é a liberdade própria para se desobrigar a dar todas as respostas para todas as perguntas da vida. As perguntas levam mais longe do que as respostas. As perguntas abrem conversas, enquanto que as respostas podem fechar as conversas. É mais sábio aquele que diz não sei do que aquele que diz sei, mas não tem a convicção. E apesar de não saber tudo sobre a vida, o Eclesiastes, o pregador, o Salomão, autor, diz o seguinte: eu tenho algumas ponderações. E aí acompanhem comigo no capítulo 7. A primeira ponderação é: a honra é melhor do que o luxo. Veja o versículo 1. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Em algumas traduções, o perfume precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Os antigos usavam o perfume para ungir os seus mortos, perfumar os seus mortos. E quanto mais rico fosse o morto, o mais caro perfume ele teria para o seu sepultamento.
Mas os pobres não tinham o dinheiro nem para o perfume, quanto mais para o perfume caro. Então ficavam com um sentimento de culpa de sepultar o seu ente querido sem lhe dar o perfume para, com ele ir perfumado, ir para a sepultura. E o que o sábio Salomão está dizendo é que é melhor ter um bom nome, é melhor ter uma boa fama, uma boa reputação do que um bom perfume no dia do sepultamento. O luxo do perfume se vai, se perde, mas uma boa história se transforma em legado. Vai ficar na memória de todos. É isso que ele está dizendo. Provérbios 22:1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Também uma segunda reflexão é de que no dia do nascimento, a segunda frase desse versículo, no dia do nascimento há uma história a se escrever, há uma vida a ser vivida, que poderá ser boa ou poderá ser ruim. Enquanto que no dia da morte há uma vida concluída. Se ela foi bem vivida, vivida com sabedoria, é melhor então a honra de uma boa história concluída do que a alegria de alguém que vai nascer e a dúvida, como será a vida que está se iniciando, e não se sabe realmente quais serão os desdobramentos de quem tem a vida inteira pela frente. Então ele começa dizendo, a honra é melhor do que o luxo. Mas uma segunda ponderação é que a sobriedade é melhor do que a futilidade. Versículos 2 indo até o 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza no rosto com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então é melhor a sobriedade do que a futilidade. Algumas figuras aqui apontam a futilidade nesses 3 versículos, as alegrias momentâneas. A primeira figura, a figura do banquete, que é uma alegria momentânea, que dura 1h30 ou 2 horas, de boa comida, bom paladar, ou então o riso, ou então a casa da alegria. Trata-se de momentos. Ao contrário, no outro oposto, há um sofrimento que traz a reflexão. Por exemplo, algumas expressões aqui nesses versículos. Casa onde há luto, você não vê o sorriso, você vê a lágrima. O coração refletido no olhar onde há a mágoa não no sentido pecaminoso, mas a mágoa no sentido da tristeza que perdura, ou então a tristeza no rosto, outra expressão. Aqui a reflexão sobre a nossa finitude, sobre a fragilidade da vida, dizendo que quando estamos no lugar onde há tristeza, ou pela perda de alguém, ou por alguém que se vai para a eternidade, ali existe a oportunidade de refletirmos sobre como está a nossa vida. Quando um general romano voltava vitorioso de uma batalha, o Senado de Roma premiava esse general com uma comitiva, e ele ia sobre uma biga, desfilando pela cidade, e esse desfile se chamava triunfo, dando-lhe o direito de desfilar, ser honrado, aplaudido por causa da vitória. Mas o imperador colocava ao lado do general um escravo, que ao lado dele ia dizendo a seguinte expressão, memento moris, que quer dizer assim, lembre-se, você é mortal. Você é mortal, porque diante dos aplausos da vida, a gente perde a reflexão de que somos mortais, de que um dia a vida vai acabar, de que um dia nós nos vamos daqui, um dia vamos nos despedir de todas as honras dessa vida.
Então, num velório, nós somos lembrados de que somos mortais. Num velório, nós somos lembrados do seguinte: como está a minha vida quando chegar a minha vez. Não é mesmo? Porque um dia vai chegar a nossa senha, um dia vai chegar a minha senha. Um dia a gente não escapa. Vai chegar a nossa senha. Cada um de nós tem uma senha, né? E nós estamos numa fila. Alguns lá na frente já vão sendo chamados para o lar eterno, vão sendo chamados por Deus para a eternidade. Pois bem, quando chegar a minha vez, eu não tenho como trocar a senha e ir para o fim da fila. Não, eu tenho que... Chegou a vez, né? Como será quando chegar a minha e a sua vez? Por isso que o texto está dizendo, é melhor ir na casa onde há luto, porque aí a gente pensa, a gente reflete sobre a nossa vez, sobre o nosso preparo. Também aqui há outra reflexão. O texto diz, com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Isso é, a tristeza nos faz mais solidários. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz, Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, quando você passa por uma tristeza, por uma perda, você está sendo capacitado por Deus para consolar alguém. Dizer, olha, eu passei por isso. Eu tenho autoridade de vida para dizer para você que vai passar, de que Deus está segurando a sua mão. Então, a sobriedade é melhor do que a futilidade. Uma terceira ponderação do capítulo 7 é que a sinceridade é melhor do que a bajulação. Veja comigo os versículos 5 a 7. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade, quer dizer vacuidade, vazio de vida. Versículo 7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. A sinceridade é melhor do que a bajulação. A bajulação é o elogio posto à prova quanto à sua motivação. O bajulador normalmente está elogiando alguém e buscando reconhecimento desse alguém, aceitação desse alguém, vantagem em cima desse alguém. Isso é bajulação. O bajulador nunca vai repreender o bajulado. Ele nunca vai corrigir alguém que ele está elogiando. Ao contrário, um amigo sincero elogia, mas também corrige. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Então, se você é amigo de alguém, e esse alguém está pisando fora da linha, você como amigo precisa orientar, precisa falar, precisa ser sincero, mesmo sob o risco de, à luz da verdade, você perder a amizade. Mas isso é amizade. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, amigo é o que também dá bronca. Sinceridade, o que ele está dizendo, é melhor do que a bajulação. Quarta ponderação, a cautela é melhor do que a precipitação. Versículos 8, indo até o 10. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Aqui, o pregador nos mostra dois comportamentos do precipitado. O precipitado é apressado em irar-se. Ele fica com raiva rápido. Ele fica irado rapidamente, versículo 9.
É o que Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Então, o sábio é paciente, ele controla a ira, ele tem domínio sobre si. O insensato tem o pavio curto, permite-se ser dominado pela ira ou pela raiva. Essa é a primeira ponderação nesses versículos. Mas também, o precipitado é aquele que vê o futuro com pessimismo. Ele já fecha a conta do futuro dizendo, não vai prestar. O versículo 10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. O precipitado também é nostálgico com relação ao tempo. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é, não desmereça o presente, em razão de um passado de glórias. Dê tempo ao tempo, deixe que o presente se complete, deixe que o presente vire futuro, deixe que o kairós de Deus, o tempo de Deus, dê a volta completa, antes de você tirar conclusões, antes que eu tire conclusões sobre o presente ou sobre o futuro. Deixa Deus ir trabalhando. Isso é sabedoria. E é aí que entra o versículo 8. Veja comigo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia. Quer repetir isso comigo? Vamos lá, 1, 2 e... melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quinta ponderação, a sabedoria com a riqueza é melhor do que a riqueza sozinha. Versículos 11 em diante. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Há um jogo de palavras aqui que talvez não fique bem traduzido para o português, mas a ideia desses dois versículos seria a seguinte, de que a riqueza sozinha é boa, mas é arriscada, enquanto que a riqueza com sabedoria traz bom proveito. Alguém vai ter alegrias na vida com a riqueza junto com a sabedoria. O Salomão reconhece isso. Aliás, ele era talvez o homem mais rico do mundo quando escreveu estes versos. Mas ele reconhece que a sabedoria protege a riqueza. A riqueza sem a sabedoria é um risco. Uma vez, um irmão que era cantor, durante um tempo de fama, e que depois conhece a Jesus. Quando conhece a Jesus, Deus o liberta de situações horríveis, de vício. E ele disse, havia uma música que foi composta pensando no meu tom de voz, pensando em ser a música para eu cantar. E foi uma música feita justamente por causa do meu estado. É aquela música Garçom, né? E aí o autor resolveu dar para outro cantar a música, e o cara fez um sucesso e ganhou milhões de reais. E eu fiquei abatido, mas depois que Jesus me salvou, eu descobri que alguns milhões de reais nas mãos de um homem ébrio, violento, de espírito destrutivo, ia ser uma bomba. E eu agradeci a Deus, que Deus não colocou aquilo na minha vida, senão talvez eu não tinha nem encontrado Jesus. Riqueza com sabedoria e riqueza sozinha. Isso me faz lembrar dos 10 maiores prêmios da Mega Sena ou da loteria. E um deles, na década de 80, era de um homem que vendeu uma vaca
ele só tinha isso, uma vaca. Vendeu a vaca e comprou os bilhetes de loteria e ganhou sozinho a Mega Sena da virada e ficou multimilionário do dia para a noite. Mas 20 anos depois, ele já estava tão pobre que nem a vaca ele tinha. E dizem que dos 10 maiores prêmios que se recebeu no Brasil, 8 voltaram a serem pobres porque não souberam administrar o que tinham ganho. Então é o que ele está alertando aqui: a riqueza com sabedoria é melhor do que a riqueza sozinha. Sexta ponderação: a resignação é melhor do que a indignação. Veja comigo os versículos 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Quer dizer, tanto o dia da prosperidade Deus fez, como o dia da adversidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Mais ou menos uma complementação daquilo que já vimos aqui no verso anterior e dessas ilustrações. Então, a resignação quer dizer o aceitar de Deus, aquilo que vem de Deus, é melhor do que a indignação. Versículo 13: há coisas que Deus endireita endireitando, e há coisas que Deus endireita torcendo. Vai entender Deus. Às vezes ele torce algumas coisas, porque ele conhece o futuro. Só que aí, versículo 14, a gente fica se esperneando, porque nós não queremos o dia da adversidade, só queremos o dia da prosperidade. Então o tolo fica indignado e se esperneia com os desígnios de Deus, enquanto o sábio é resignado. O sábio vai dizer: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, como Jó, bendito seja o nome do Senhor. Ou então o sábio vai dizer: tudo vem do Senhor, tudo volta a Ele. Deus sabe, Deus conhece, eu estou nas mãos do Senhor. Sétima ponderação e última: a moderação é melhor do que os extremos. Versículos 15 indo até o 22. Veja algumas expressões aqui estranhas, mas que parecem, num primeiro momento, estranha, mas que, quando lemos e analisamos, nós vamos ver que há um apelo para a moderação. E o texto diz, versículos 15 em diante: tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso e também aquilo, quer dizer, um pouco de cada coisa. Não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. O que esses versos querem dizer? Querem dizer que o radical destrói os seus projetos antes da hora. Versículos 16 e 17. Demasiadamente justo é aquele que acaba julgando o outro a partir dos seus padrões. Versículos 20 a 22. O radical é aquele que vai julgando, e esses julgamentos um dia voltam. É por isso que Jesus diz no Sermão do Monte: com a medida que você mede alguém, vão medir a você.
Isso não está falando de uma mágica da vida, algo apenas do mundo espiritual, não. É que você estabelece julgamentos e fica conhecido por eles. Só que um dia isso se volta. Conheci há muitos anos atrás um irmão, hoje ele já é falecido, Wilson de Souza. Ele era vice-cônsul do Brasil no Uruguai. Um homem de Deus. Pregava o evangelho, ajudava a pastorear uma igreja metodista bem próximo da fronteira entre o Brasil e o Uruguai, em Santana do Livramento. E ele trabalhava do outro lado da fronteira, no Uruguai. Pois bem, apesar dele ser um homem de Deus, apesar de viver uma vida em oração, buscando a Deus, pregando a palavra de Deus, ele era muito pronto a julgar as pessoas. E muito pronto a julgar e condenar. Mas, quando a vida foi passando, sua filha entregou-se ao mundo das drogas e foi embora. Por vezes ela ficava semanas sem aparecer em casa, e quando aparecia, toda suja, e aquilo lhe trincava o coração, a alma, e ele orava, ele chorava diante de Deus. E um dia Deus disse a ele, numa madrugada de oração, ele sozinho orando, chorando, e Jesus numa visão aparece a ele dizendo: filho, eu vou salvá-la, eu vou atender sua oração, mas primeiro eu preciso tratar você, porque você é muito duro quando julga os outros. Então, quando julga, em algum momento, isso precisa ser tratado. Então, qual é a balança para você não ser um extremista e também não ser um frouxo? A balança é o versículo 18. Acompanha aí o versículo 18 que diz: pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Então, como saber se a balança está equilibrada? É o temor de Deus. O fiel da balança é o temor de Deus. O que faz você moderado ou moderada não é um código de leis, não é uma lista de pode e não pode, mas é o temor de Deus. Então você não vai estar num extremo da vida por causa do temor de Deus, e não vai estar no outro extremo da vida por causa do temor de Deus. E é isso que ele quer dizer nesses versos 15 a 22, que a moderação é melhor do que o radicalismo. Versículo 27 diz: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, o que nós vimos, melhor é aquilo do que aquilo outro, para a respeito delas formar o meu juízo. Então ele continua dizendo: ainda estou analisando, estou pesquisando, continuo ponderando, continuo comparando o que é melhor e o que não é melhor, o que é melhor e o que é pior. E esse texto é uma chamada para que nós façamos a mesma coisa. Isso é sabedoria da vida, isso é viver e viver com sabedoria, porque tem coisas que a gente pensa que é melhor e vai ver, é pior. Tem coisas que a gente acha que é pior, vai ver, é melhor. Aí está a sabedoria da vida.